Fala pessoal, todos bem-vindos, bem-vindas, meus extraordinários. Galera, finalizando esse nosso primeiro bloco, que são as bases do procedimento comum, as bases do procedimento ordinário, né? Hoje a gente vai falar de algo que é um tema que está ali entre os favoritos da FGV, tá? Muitas vezes que vocês me encontrarem aqui em processo civil e se depararem com a seguinte informação: isso é importante para a primeira e para a segunda fase. Levem isso em consideração, ainda que vocês não forem fazer, né, a prova na área de direito civil ou processual civil. Hoje nós vamos falar sobre tutelas provisórias, tá? Eu elaborei um material muito legal, muito bacana mesmo, todo mapeado para a gente ter esse recorte, né? A partir desses gatilhos, ter um acesso de fato ao conteúdo, ter um acesso de fato ao resgate daquele conteúdo aprendido, certo? Então, hoje é uma aula muito especial, né? Nesse momento é uma aula muito especial, né? Essa primeira etapa como um todo, eu entendo, né? Às vezes, pelo percalço, né, que eu vivi, né? Às vezes uma questão que foi minha e que eu acompanhei outras pessoas também ao longo desses anos de docência, são essas bases do direito processual civil. E percebi também que muitas vezes resolvidas essas bases do direito processual civil, os candidatos, os alunos, eles conseguem prosseguir de uma maneira muito mais satisfatória, de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira otimizada com relação ao restante da disciplina. Processo civil é uma matéria muito bacana, é uma matéria técnica, assim, eu não vou mentir para vocês falar só facinho, mas existem formas mais simples de você enxergar esses institutos jurídicos que são mais técnicos, como é o caso do direito processual como um todo, né? Tô falando do processo civil por conta da posição que eu me encontro aqui, mas o direito processual como um todo, ele é técnico. Então, a gente precisa compreendê-lo de uma forma técnica. E quando a gente tem um instituto que é técnico, a gente precisa pegar as lógicas e as bases daquilo. Então, gente, vamos falar hoje sobre uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do direito processual civil, que são as tutelas, tá? As tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Então, vamos seguindo aqui. Vamos para a tela, vamos começar a trabalhar, porque, ó, o trem tá pegando pro nosso lado, nós não podemos perder tempo, não. Galera, o que são essas tutelas provisórias? As tutelas provisórias são tutelas tidas como tutelas de cognição sumária, em regra. Por quê? O que é cognição sumária? A gente tem ali no direito processual civil a cognição sumária e a cognição exauriente. Vamos parar para pensar. Algo que é sumário significa que é algo que é mais simples, mais imediato, mais enxuto, mais simplificado. Então, quando a gente fala em cognição sumária, em contraposição à ideia de cognição exauriente, a gente já pensa o seguinte: olha, nós temos aqui uma questão relevante. Qual que é a questão relevante que nós temos? Ó, precisamos resolver isso que já nos foi posto. Então, quando a gente tem essa ideia de cognição sumária, em oposição à ideia de cognição exauriente, eu tenho um juízo de probabilidade. O que é esse juízo de probabilidade? Eu tenho elementos que levam o julgador a decidir de certa maneira. Então, eu tenho elementos, eu tenho evidências, eu tenho aparência de direito. Eu não tenho provas concretas, na grande maioria das vezes, mas eu tenho
o fumus boniuris, né? Aquele requisito que se fala da liminar, que é a fumaça do bom direito. Eu tenho ali as alegações que têm a sua verossimilhança, que conferem o quê? O juízo de probabilidade. Então, cognição sumária, quando nós falamos, nós estamos falando de juízo de probabilidade, tá? Então, eu não tenho todos os elementos de prova, até porque eu nem tenho contraditório muitas vezes. Ah, eu nunca vou ter um contraditório? Não, pode acontecer, e a gente vai ver que pode acontecer de ter um contraditório, ainda que seja em uma tutela provisória de urgência. Mas a gente não tem ainda toda a fase probatória, a gente não teve instrução processual. Então, a gente tem esse juízo de probabilidade, inclusive é o que justifica muitas vezes o caráter, né, de provisoriedade dessas tutelas. Então, eu preciso de um juízo de probabilidade e de uma aparência do direito, a fumaça do bom direito, né? Então, a gente tem essa questão de probabilidade, de possibilidade, de verossimilhança daquilo que é alegado. Então, quando eu tenho a necessidade de uma tutela provisória, principalmente nos casos das tutelas provisórias de urgência, eu tenho que conferir ao julgador elementos para que ele possa decidir dentro daquilo que eu estou pleiteando. Se eu simplesmente não tiver prova nenhuma, se eu não tiver evidência nenhuma, se eu não tiver nada que possa afirmar a verossimilhança daquilo que eu estou alegando, eu não tenho um dos requisitos para concessão da tutela provisória. Eu não tenho cumprido um dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Então, cognição sumária se opõe à ideia, então, de cognição exauriente. Então, cognição sumária é o oposto de cognição exauriente. Na cognição sumária, eu trabalho com probabilidade, com aparência. Na cognição exauriente, eu tenho provas. Eu tenho algo que me permite gerar uma conclusão, tá? Então, cognição sumária e cognição exauriente. Seguindo aqui, uma coisa importante que eu preciso tratar com vocês: não existe discricionariedade na decisão. Então, o juiz ele é obrigado a conceder a tutela provisória se os requisitos forem preenchidos e ele não pode conceder a tutela provisória se as soluções apresentadas elas não estiverem consonantes com o direito. Então, preencher os requisitos legais, o juiz tem que conceder a tutela provisória. E ele também é obrigado a indeferir se acreditar que os requisitos eles não estão preenchidos. Então, ele precisa, enfim, ter o seu convencimento motivado, né, em cima dos elementos existentes. Eu tenho que falar, olha, não estão presentes. Então, indefiro. Estão presentes, então eu defiro. Então, aqui a gente encontra, né, essa questão do livre convencimento motivado. Sim, o que eu tenho que convencer o juiz? Eu tenho que convencer o juiz que estão presentes esses elementos para concessão. Ele não tem opção de escolha, não há discricionariedade aqui. Comprovei os elementos? Beleza. Então, eu tenho que convencer que estão presentes os elementos. E, beleza, ele reconhece que existe os elementos, mas fala assim, não tô afim. Não é assim. Aí a gente vai estar diante de uma decisão teratológica, né? Então, estando preenchidos os requisitos do caso concreto, o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, não havendo margem de discricionariedade, tá? Então, seguindo aqui, as tutelas provisórias, elas se dividem. Eu fiz esse mapa aqui para a gente perceber como são divididas essas tutelas provisórias. A gente tem aqui, ó. Não, aqui. Aqui. A gente tem as tutelas provisórias divididas, né, em dois grandes grupos. De cá as urgentes, de cá
as evidentes, né? O que é essa tutela de evidência? Toda vez que eu falo em tutela de evidência, a minha rádio mental liga. Não sei a de vocês, mas a minha rádio mental, ela super funciona dentro desse aspecto aí de tutela de evidência, né? Porque, enfim, a gente tem um hino para honrar. Então, a gente tem a tutela de evidência como não sendo uma tutela urgente, por isso ela não está nesse campo. Ela é uma tutela provisória? Sim, ela tem o requisito da provisoriedade, ou seja, ela pode ser alterada. A sentença, por exemplo, ela é fixa, né? Ela só vai ser alterada se for manejado um recurso. Entretanto, a tutela provisória ela não tem essa característica, né? Ela pode ser pelo próprio juiz, com a superveniência de novos elementos, ela pode ser alterada. Então, tutela de urgência. A tutela de urgência ela pode ser antecipatória. Na tutela de urgência antecipatória, eu estou antecipando algo que eu só teria ao final do processo. Então, a tutela antecipatória, como exemplo clássico que a gente pode dar aqui dentro do direito, a tutela antecipatória, eu posso pleitear uma declaração de inexistência de débito acumulada com pedido de exclusão do nome dos cadastros do SPC Serasa. Evidentemente, eu tenho que levar elementos ao juiz, elementos de convicção, né, para que ele possa deferir esse pedido de acordo com o que eu estou levando ali. E aí eu posso falar, ó, tira meu nome aí dos cadastros de proteção de crédito, que eu teria só o final do processo. Entretanto, eu estou sendo prejudicado nas minhas negociações. Eu preciso disso, é urgente. E eu levanto elementos e aquilo que eu tenho eu já levo como comprovação. É algo urgente? Sim. Eu não posso ficar ali por algo que eu não devo, ficar com o nome sujo ali. Eu não posso ficar com um nome nos cadastros restritivos. Então, algo que eu teria ao final do processo, eu tenho antes, né? A tutela antecipatória. A tutela cautelar, por sua vez, é para resguardar um direito. Então, a gente pode, por exemplo, a gente tem a cautelar de arresto, a cautelar de sequestro, para resguardar o objeto de um direito. Porque se você não se acautelar, você perde esse direito. Em uma das aulas, né, nesse bloco mesmo, eu até falei para vocês a história do sorvete, né? A história do sorvete é o seguinte: tutela antecipatória. O menino tá pedindo sorvete ali na hora do almoço. Você não aguenta birra, você já tá assim, ó, por aqui de saco cheio. Dá o sorvete logo pro menino. Ele só teria esse sorvete depois do almoço. Agora, a tutela cautelar. Olha, criança, come primeiro, eu compro o sorvete e coloco na geladeira para ele não perder. Eu estou evitando o quê? O perecimento de um direito. Então, a gente tem as tutelas de urgência nessa divisão antecipatória. Eu pego algo que eu só teria ao final e a cautelar, eu estou acautelando o direito, evitando que ele se perca e aí perde o objeto de uma ação futura, torna inócua uma decisão futura. Então, eu estou resguardando o objeto do direito. Agora, a tutela de evidência. A tutela de evidência, eu já tenho elementos que podem ser objeto de cognição sumária. Eu não tenho a urgência, mas existem elementos que podem me conceder aquilo. Eu estou evidenciando o direito. Existem algumas polêmicas ainda com relação à tutela de evidência, por exemplo, no divórcio. Né? Existem tribunais que entendem dessa maneira e é muito interessante, porque, veja bem, eu tenho uma ação de divórcio e aí acumulo um monte de outros pedidos, enfim, os infinitos pedidos das ações de família e, de repente, eu me deparo com uma situação seguinte. Eu preciso me casar, encontrei o amor da minha vida. Pera, urgente não é, né? Mas eu já consegui demonstrar que com aquela pessoa com a qual eu estou ali na ação de divórcio, litigando ali na ação de divórcio, eu não quero mais ficar. Eu consigo demonstrar esse direito. Então, eu tenho a tutela de evidência nesse sentido. E aí tem essa separação aqui, ó. A tutela cautelar, a cautelar genérica, né?
para assegurar a utilidade do resultado final, para preservar o resultado útil do processo. Eu tenho a tutela antecipada, que ela é genérica, que é para satisfazer faticamente o direito, né? Aquilo que eu teria ao final, eu tenho agora, eu antecipo mesmo. Observem os nomes. Os nomes, eles nos guiam muito, os nomes dos institutos nos guiam muito. A tutela liminar é estranha aqui, meu povo, é treta, porque liminar é um termo genérico, tá? Vou até botar minha cara grande aqui para poder trocar essa ideia com vocês. Liminar é um termo genérico. Como assim? Liminar é algo que eu tenho de início, que eu tenho de cara, que eu tenho de pronto, né? Então, a gente ainda usa em alguns procedimentos especiais o termo liminar, por exemplo, na lei de mandado de segurança, fala-se na liminar do mandado de segurança, é o termo que se utiliza. Na lei de ação popular também a gente tem esse termo liminar, e entre outras tantas leis de procedimentos especiais, tá bom? No CPC a gente não tem essa questão da liminar aqui nas tutelas antecipadas, nas tutelas cautelares, nas tutelas de urgência como um todo. Liminar é aquela decisão inaudita altera par, ou seja, sem ouvir a outra parte, né? Você pede e já lhe é concedido por conta daqueles elementos que você forneceu ao julgador. Então, é um termo genérico? Sim. Aqui, para nós, no procedimento comum, a gente não usa, porque a gente tem, né, uma franca divisão entre as tutelas de urgência, elas são muito claras, né? O que eu quero? Eu quero uma cautelar. O que eu quero? Eu quero uma tutela antecipada. Claro que na prática jurídica a gente volta e meia utiliza nas petições o termo liminar. Liminar significa algo que eu quero na hora, é algo que eu preciso de imediato, é algo que eu preciso início litis, né? Então, a gente tem essa perspectiva com relação ao termo liminar. Liminar é um termo de caráter genérico, portanto. Eu posso falar liminar, inaudita, alterar, mas não vai mudar. Eu tenho que comprovar o que existe, o nome que eu vou dar. Se eu peço uma tutela de urgência antecipatória diante dos elementos do risco de dano irreparável ou de difícil reparação com relação a verossimilhança do alegador, se eu peço uma liminar inaudita altera pars por conta do fumus boniuris e do periculum mori, dá no mesmo, tá? Não é a terminologia mais técnica, não é a terminologia mais adequada nesse momento e nesse rito processual, mas essa tutela liminar é um termo genérico para você dizer uma tutela satisfativa, satisfazer faticamente um direito início litis, tá? Lembrando, nos procedimentos especiais, a gente ainda encontra o termo liminar. Não se confundam com o que está escrito no CPC e o que é de fato, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A gente tem a tutela de urgência no CPC. A tutela de urgência no CPC, ela é prevista, né, no artigo 294. Mas eu quero contar para vocês uma coisa. Esse trem aqui, ó, que eu fiz para vocês, esse quadrinho que eu fiz para vocês aqui, eu tenho a tutela cautelar, eu tenho a tutela antecipatória, antecedente e incidental. Aqui são as divisões da tutela de urgência, tá? A tutela de urgência, ela tem essas 4 divisões e aqui, ó, são classificações. A minha tutela de urgência, ela pode ser cautelar, a gente já viu que é no intuito de resguardar um direito. Ela pode ser antecipatória. Ela será antecipatória quando eu quero antecipar algo que eu só teria ao final. Ela é antecedente quando eu entro com o pedido de tutela de urgência, ajuizo o pedido de tutela de urgência, antes de uma ação que eu chamo de ação principal. Então, eu peço, daí eu tenho o prazo ali de 15 dias para o editamento, ou seja, complementação, e coloco o pedido principal e ajeito o que estiver faltando. E eu tenho a incidental. A incidental, ela pode acontecer no curso do processo ou mesmo no bojo da própria petição inicial de uma ação, tá? E aí eu tenho a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência. Isso aí a gente já sabe. A tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada. Pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, ao longo dos artigos subsequentes, o CPC ele vai destrinchando como que acontece, quais são as características da tutela de urgência cautelar, características da tutela de urgência antecipatória, quando que eu tenho a possibilidade da tutela antecedente, quando ela é incidental, quais os requisitos de cada uma. Então, a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Por quê? Se é em caráter antecedente, eu tenho uma pré-ação. Vamos falar dessa maneira. O CPC não fala assim, não, mas a gente pode trazer isso de uma forma mais lúdica. Falar, olha, uma tutela provisória antecedente, ela pode ser ali um pré-processo, tá bom? A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Isso aqui é a característica, gente, da provisoriedade. Provisoriedade. É claro que vocês entenderam essa obra de arte dessa letra. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, se tiver alguma decisão suspendendo o curso do processo, ela mantém a sua eficácia. Continuando aqui com a tutela de urgência, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Então, o que ele entender para efetivar aquele direito concedido mediante tutela provisória, ele pode utilizar desses mecanismos, tá? A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença. A gente tem a fase executiva do processo, e quando a gente está lá na fase executiva do processo, o termo que a gente usa é cumprimento de sentença, né? Mas essa ideia de cumprimento de sentença se estende ao cumprimento das decisões judiciais. Então, eu posso fazer cumprir uma decisão judicial. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. O livre convencimento motivado, quando eu estou denegando ou quando eu estou deferindo uma tutela provisória, precisa de fundamentação, precisa estar ancorada nos fundamentos de fato e de direito, tá? A tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Antecedente é aquela pré-ação, né? Em geral, a gente consegue perceber maior frequência das tutelas provisórias antecedentes de urgência cautelares, tá? Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária, ou seja, começa já lá no tribunal, e os recursos da tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, o que é competente por principal é competente também para o acessório. É essa lógica que a gente usa. Requisitos da tutela provisória. Eu fiz esse esquema muito legal, que é o seguinte. O risco, isso aqui é o tempo a questão, né? Isso aqui, ó, é o fumus boni iuris, tá? O risco de dano no caso das tutelas provisórias de urgência de caráter antecipatório. Então, risco de dano, esse dano precisa ser irreparável ou de difícil reparação. Risco ao resultado útil do processo. Aqui são as cautelares, tá? E o requisito outro, que é a probabilidade do direito, a verossimilhança das minhas alegações. Eu tenho que não trazer todos os elementos, porque se eu for trazer todos os elementos, eu preciso de uma instrução processual. Até porque a produção de provas, em regras, é sob a égide do contraditório. Eu não tenho uma instrução processual. Eu estou falando aqui de cognição sumária. Então, o que eu preciso demonstrar? A aparência. Eu preciso demonstrar a probabilidade do direito, tá bom? Então, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. Observação rápida. Pode ser exigida caução real. Real vem de coisa, tá? Ou fidejussória. Vem de fiador, vem de fiança. Idônea para ressarcir os danos que eventualmente a parte sofrer, tá? A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, de imediato ou após justificação prévia. Pode acontecer de você pedir uma tutela de urgência e ter alguma controvérsia que seja necessária a oitiva da outra parte antes da concessão dessa medida. Então, é possível? Nem sempre as tutelas provisórias de urgência, elas ocorrem inaudita altera parte, e parte de um juízo de razoabilidade. Será que eu preciso ouvir outra parte para ter os elementos suficientes, para construir esses elementos suficientes para então decidir pelo sim ou pelo não, pelo indeferimento ou pelo deferimento? A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, precisa ser reversível a decisão para a concessão da tutela de urgência. E aqui está todo o esquema que vocês vão bater o olho, vocês vão identificar esses elementos aí do artigo 300. Responsabilidade da parte, gente. Responsabilidade da parte é pela reparação de dano processual proveniente da efetivação da tutela provisória. E aí ocorre nos casos que, se a sentença for desfavorável, se, quando obtido em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a prestação do requerido no prazo de 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, ser acolhida, né? Decadência ou prescrição, que a gente viu que são matérias de ordem pública. Tutela de urgência em caráter antecedente. Só de urgência, tá? Não tem tutela de evidência em caráter antecedente. A tutela de evidência sempre será em caráter incidental. Então, o que a pessoa tem que fazer? Complementar a inicial em 15 dias. Lembrando, aditamento é diferente de emenda inicial. Aditamento é uma complementação que você vai e faz. Emenda é um ajuste que porventura está ali em desacordo com o artigo 319, 320 do Código de Processo Civil. Então, é intimada a emenda. Aditamento e emenda são institutos diferentes. Se não for realizado o aditamento, processo extinto sem resolução no mérito. O aditamento são nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais, tá? Eu já pago as custas iniciais junto ali ao meu pedido de tutela provisória antecedente. Na petição inicial, o autor deve indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Para finalizar aqui, a tutela de evidência. A tutela de evidência é muito tranquilo, por quê? Ela é concedida sem que eu precise comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, se ficar caracterizado abuso de direito, de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte, não estou ali no processo, você vê que o sujeito está enrolando. E aí você fala, eita lasqueira, o negócio tá difícil aqui, hein? Você pode pleitear, se você já conseguir com o que se tem no processo, evidenciar o direito. Quando as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente e já houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito. A petição inicial, se ela for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Lembra quando a gente falou do contraditório, né, que é o poder de influenciar? Usando esse poder de influenciar do princípio do contraditório, se não for o caso, né, se não conseguir convencer, então já é um caso de tutela de evidência. Nos casos das hipóteses 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, tá? Até porque, veja bem, no inciso 1 e no inciso 4, aí o negócio pega pro nosso lado, porque não tem como a gente falar um manifesto protelatório assim, né, de plano.
Então, aqui pode ser concedida liminarmente a tutela de evidência, ou seja, independe de urgência a concessão desse pleito, tá bom? Pessoal, muito bom estar nesse primeiro bloco com vocês. Sensacional poder falar de direito processual civil, poder trazer isso de uma maneira prática, efetiva, que vocês possam identificar na prova da ordem. A prova da OAB trabalha muito com casos, então é importante você ter essa fluidez aí no âmbito da disciplina. Sempre um canal aberto de comunicação e aguardo vocês para o próximo tema, meus extraordinários. Até logo!